Você já parou para pensar quantas plantas nativas da sua região tem em seu jardim e nos jardins do seu bairro? O uso de espécies nativas em jardins é uma tendência no paisagismo moderno em países da Europa e nos Estados Unidos. Jardins naturalistas assumem funções importantes, aumentando a biodiversidade no ambiente urbano, ajudando a amenizar os impactos da crescente urbanização, aproximando a população da flora local e aumentando o conhecimento popular, especialmente para as espécies historicamente pouco apreciadas, como as gramíneas. Espécies nativas têm potencial para diminuir gastos de tempo e dinheiro em manutenção de jardins. Isso porque, em locais com sazonalidade de chuvas e longos períodos de estiagem, como a região do Cerrado, as espécies são adaptadas à seca, tendo menor necessidade por água nessa estação, mantendo sua estrutura mais seca ou, por vezes, com a parte aérea já morta, mas sem perder seu apelo paisagístico. Ainda assim, a flora do Cerrado, especialmente os arbustos, ervas e gramíneas, possui pouca ou nenhuma visibilidade no paisagismo brasileiro, que utiliza muitas plantas exóticas. Uma realidade que vem se alterando nos últimos anos, a partir de ações como o experimento apresentado neste estudo e outros trabalhos similares. O principal objetivo deste estudo foi analisar os resultados de um experimento de uso paisagístico de plantas nativas do Cerrado com potencial ornamental. Para isso, um jardim do Cerrado foi montado pela semeadura de 15 espécies nativas de arbustos, ervas e gramíneas no Jardim Botânico de Brasília, entre os anos de 2016 e 2018. As espécies foram semeadas em parcelas de 1 metro quadrado, com 12 repetições por espécie, totalizando 180 parcelas. Para comparar os efeitos da rega nas plantas, metade das parcelas de cada espécie foi irrigada durante a primeira estação seca após o plantio, enquanto a outra metade não recebeu irrigação em nenhum momento do experimento. Os efeitos da poda drástica, uma ação testada de forma pioneira em um contexto paisagístico com ervas e arbustos do Cerrado, foram testados pelo corte rente ao solo de metade das parcelas de cada espécie após a terceira estação chuvosa desde o plantio. A resposta das espécies aos tratamentos foi analisada pela amostragem de dados de cobertura do solo, altura, presença de estruturas reprodutivas, número de fustes ou ramos e área de copa. Todos os parâmetros analisados no experimento de irrigação apresentaram resultados semelhantes nas parcelas irrigadas e não irrigadas para as espécies lenhosas. Grande parte das espécies herbáceas, por outro lado, teve aumento de sua cobertura, e 2 espécies tiveram incremento na altura quando submetidas à irrigação, sendo elas capim-rabo de burro e capim roxo. No experimento de poda drástica, o corte rente ao solo reduziu as médias de altura e aumentou o número de fustes de metade das espécies lenhosas, mas não afetou a área de copa. A cobertura das espécies herbáceas aumentou com a poda e a altura foi maior para 2 espécies, capim-rabo de burro e macela. A reprodução das espécies não foi alterada pela poda, à exceção do aça-peixe, que reproduziu menos quando submetida a esse tratamento. O uso de plantas herbáceas e arbustivas do Cerrado ainda é incipiente em jardins, tendência que vem se alterando. A irrigação durante a estação seca trouxe incremento de cobertura e altura para algumas espécies herbáceas, mas não alterou significativamente os parâmetros estudados para as espécies lenhosas. A poda drástica pode ser empregada para renovar as partes aéreas das plantas após a estação seca. Apesar de ambos os tratamentos terem afetado significativamente algumas espécies, eles não foram fundamentais para o seu estabelecimento. Os resultados desse trabalho indicam que é possível estabelecer um jardim de cerrado a partir de sementes, em um local aberto, sem irrigação e com poda como uma opção de manejo.